Bem, boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 23 de março de 2023. Essa noite, nós recebemos o nosso querido irmão Raimundo Emílio. Raimundo é trabalhador do SEIGE, Casa Espírita Irmã Joana, em Vargem Pequena. Então, nós estamos muito felizes com a presença do amigo, por ele ter aceitado o nosso convite de vir estudar conosco, trazer as suas reflexões para nos auxiliar a compreender melhor o Evangelho de Jesus. Então, nas noites de quinta-feira, nós estudamos esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, item 11, Jeremias e os Falsos Profetas. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu vou fazer uma leitura da página desse livro, Conversando com Leon Denis. E a página escolhida foi a página que tem por título A Honestidade. E essa página ela foi retirada do livro Depois da Morte, do capítulo 43, obra de Leon Denis. E Leon Denis diz assim: a honestidade é a essência do homem moral. Desgraçado aquele que daí se afastar. O homem honesto faz o bem pelo bem, sem procurar aprovação nem recompensa. Desconhecendo o ódio, a vingança, esquece as ofensas e perdoa os seus inimigos. É benévolo para com todos, protetor para com os humildes. Em cada ser humano vê um irmão, seja qual for seu país, seja qual for sua fé. Tolerante, ele sabe respeitar as crenças sinceras, desculpa as faltas dos outros, sabe realçar-lhes as qualidades, jamais é maledicente. Usa com moderação dos bens que a vida lhe concede, consagra-se ao melhoramento social e, quando na pobreza, de ninguém tem inveja ou ciúme. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, a Francisco de Assis, a esses irmãos espirituais que nos envolvem com seu abraço fraterno, agradecer, acima de tudo, a oportunidade de estarmos aqui reunidos com uma grande família espiritual que somos, para continuarmos os nossos aprendizados, para continuarmos a entender melhor os ensinos do Senhor, mas, acima de tudo, colocar em prática esses ensinos para que assim, Senhor, possamos crescer e caminhar em direção a Ti. Te agradecemos mais uma vez, a Francisco de Assis, por abrir as portas de sua casa para nos receber. E assim, sentindo as vibrações que caem do alto, queremos te pedir, ó Pai, que abençoe o nosso irmão Raimundo, para que ele possa, com sua família e sua casa espírita, receber as tuas bênçãos, e poder nos trazer a palavra evangelizada para nos auxiliar em nossa caminhada. Que a tua paz e o teu amor estejam sempre conosco. E que nos permita, Senhor, neste momento, darmos por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Então, meu irmão, você tem aí até 7h30, se precisar de mais 5 minutinhos, 7h35, para trazer as suas explanações, que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Muito obrigado, Rose. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, nós sempre nos sentimos muito honrados, né, por ter a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus da forma redivida. Mas também, redundantemente, nós reconhecemos que essa tarefa também é uma tarefa de muito grande responsabilidade. Por quê? O Senhor sabe da nossa menos-valia, mas Ele aceita o nosso pequeno óbolo também. Mas quando vamos na história do cristianismo, no cristianismo nascente, nós vamos encontrar, né, na época de Jesus, almas que estavam muito à nossa frente, que eram aqueles sobre os ombros dos quais
caíram a tarefa de divulgar o Evangelho de Jesus, na verdade, de implantar o Evangelho na Terra, né? O Senhor escolheu aqueles 12, mas ele saiu a pregar e depois mandou os 12 pregar e foram convertendo outros tantos, e que vem passando de geração a geração e chegou à nossa época. E hoje, como nós encontramos no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, que somos nós, os espíritas, essa tarefa ela está mais, vamos dizer assim, mais expandida para nós. Por quê? Porque a única religião que consegue mostrar a vida no mundo espiritual, a vida antes da morte, durante a vida e depois da morte, é o Consolador prometido por Jesus. Mas sabemos que para ser o Consolador prometido por Jesus, é necessário, como essa casa que nos acolhe e que nos dá hoje o nosso tema, tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 11, é um trecho do Velho Testamento, do profeta Jeremias, tá? Que trata claramente de uma coisa que é muito oportuna em todas as épocas, mas nesse momento muito importante. Então, as casas que estão lastreadas nesse binômio Jesus e Kardec não tem como perder o rumo. Por quê? Porque Jesus, antes dele, ele mandou muito dos seus missionários, né? Mas chegou um momento que ele próprio, né, desceu à Terra e sabia de tudo que ia acontecer, sabia da nossa pouca condição de entender, por isso ele botou naquele momento lá na Palestina, reencarnou naquele momento, um grupo muito grande de almas que estava bem na nossa frente. Tanto que, qual de nós hoje, cristãos espíritas, temos disposição para encarar uma fera, um leão, ou uma espada, ou fogo, ou a cruz cantando e orando? Então, aquelas almas, eles estavam bem na nossa frente. Então, essa é a grande responsabilidade. Então, hoje, qual é a nossa cruz? Qual é o nosso leão? Qual é a nossa grande dificuldade? Na verdade, a nossa grande oportunidade de aproveitarmos as oportunidades que já perdemos no passado. Porque todos nós que estamos no Espiritismo, nós já conhecemos Jesus, já estamos com a Bíblia debaixo do braço há muitos séculos. Então, a nossa dificuldade hoje é vencer o nosso comodismo, vamos dizer assim, a nossa preguiça mesmo, né? Começarmos mesmo, como Jesus recomendou, pegar na charrua e não olhar para trás, né? Essa tarefa, então, ela hoje está bem mais ampliada, todos os cristãos têm esse dever, mas o Espiritismo, por ser o Consolador prometido, é o único que consegue mostrar a vida antes da vida, durante a vida e depois da vida. E essa é a grande sacada. Enquanto não nos vermos como espíritos, nós não conseguiremos entender Jesus. E aí a gente pode perceber, mas tinha tanta gente que não é cristão, que entende Jesus, é porque ele já fez o curso, ele já traz o conhecimento de outras reencarnações, da dimensão de onde ele veio, etc, etc. Quem, por exemplo, quando a gente lê o Paulo Estevam, você vai encontrar lá os dois dos personagens principais desse livro, né? Que é Abigail e Gesiel. Os caras tinham uma fé enorme, uma moralidade, uma dignidade, uma ética imensa. Eles não conheciam Jesus. Eles viviam o quê? A ética e a moralidade trazida por Moisés, pelos profetas e pelos sacerdotes, que é a mesma, é a mesma. É por isso que o nosso querido codificador, no primeiro parágrafo do livro que nós estamos estudando hoje, da introdução do livro que estamos estudando hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca o seguinte: nós podemos dividir o Evangelho de Jesus em 5 partes. A história do homem, as predições que ele fez, os milagres que ele fez, as palavras que a igreja tomou para formar os seus dogmas e o ensino moral. Kardec informa, nós ficamos só com esse, que quanto a esse não há controvérsia. Todas as religiões, todas as filosofias, todas as pessoas podem convergir por aqui, porque a moralidade não traz controvérsia. Mas as outras 4 partes são as que mais se leu umas causas. Aí o que o codificador está querendo, está nos sugerindo aí com clareza? Ele está rasgando as outras partes? Não. Ele está dizendo o seguinte: uma vez que nós já estamos vindo há muitos séculos com a Bíblia debaixo do braço, fazendo sermões normalmente vazios, agora nós precisamos tirar realmente o conteúdo do Evangelho. Nós precisamos realmente observar que o Consolador que ele nos prometeu,
Ele nos mostra claramente que somos espírito e, como espírito, nós somos homens e mulheres apenas circunstancialmente e durante o período que estamos encarnados. Porque no mundo dos espíritos, nós continuamos o nosso aprendizado, mas para provar esse aprendizado, nós precisamos nascer na Terra e aí, em função da circunstância, do nosso histórico, do amor de Deus, porque a reencarnação é um dos mais belos atos do amor de Deus, nós reencarnamos como homem ou como mulher, né? Então, uma vez que estamos nos vendo como espírito, também precisamos entender que Jesus nunca falou para homem nem para mulher. Ele sempre falou para espírito, encarnado ou desencarnado. Essa é a grande sacada. Então, o texto que nós temos, gente, nos mostra com maior clareza, né, usando uma palavra do Kardec, né, que ele usa lá sobre a reencarnação, ele aqui a ancianidade, né, a idade avançada, antiga da mediunidade. Podemos hoje, né, com o conhecimento que temos do Consolador, afirmar que a mediunidade é inerente do espírito em qualquer plaga do universo. Aonde estiver espírito, tem mediunidade. Então, desde quando o homem está reencarnando na Terra, tem mediunidade na Terra, né? Tanto que Jeremias, né, ele viveu alguns séculos antes de Jesus, né? E a advertência que ele faz aqui para a gente, ela é tão viva até hoje, né? E mais tarde, né, 2.000 anos atrás, né, Jesus faz a mesma recomendação sobre os falsos profetas. E hoje, gente, nós temos aí uma série de livros, né, do Filomeno de Miranda, né, que está mostrando a transição planetária, né, a nova era, e vamos ver que essa nova era, ela está chegando e muita coisa tem acontecido, muita coisa tem acontecido. E uma delas é esse ato aí dos falsos cristos e falsos profetas. Se porventura acontecer alguma coisa, vocês, por favor, me dêem um retorno aí. A imagem de vocês sumiu aqui. Tá? Mas, continuando, vamos dar uma passadinha pelo texto, né? Para que possamos embasar o nosso estudo naquilo que nos foi confiado, né? Então, a forma de chamar Deus no Velho Testamento ela era muito variada, né? Mas o que Jeremias quer nos dizer aqui é o seguinte: conhecendo um pouquinho a história dos hebreus, nós sabemos que eles eram guiados diretamente por Jeová. E Jeová, na verdade, não era um Deus, era um espírito de altíssima elevação, é o guia, o anjo da guarda do povo hebreu. E eles se apresentam para aquele povo naquela época, as apresentações que eles faziam, eles passaram a vê-lo como um Deus, e assim como tal foi tratado. Então, o que Jeremias está passando aqui é o que Jeová passa por. Eu perdi meu desodorante que eu comprei, será que é na rua? Falou alguma coisa comigo? Poxa, estava dentro da minha bolsa. Então. Não, comprei hoje, hein? Então, gente, o Jeremias faz a seguinte colocação: não escuteis as palavras dos profetas que vos enganam. Primeiro, essa palavra profeta, desde aquele tempo, ela é usada para os médios, aqueles que podem profetizar, que podem prever, que podem receber comunicações, etc, etc. Ainda hoje tem muita gente ainda considerando a mediunidade como um ato de profecia, né? E ele fala, eles publicam as visões dos seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Naturalmente, como o capítulo está dentro, como esse item hoje está dentro do capítulo falsos cristos e falso profeta, ele está falando aqui dos falsos profetas. E aí tem uma coisa que nós precisamos considerar. Você tem falso profeta encarnado e desencarnado. O falso profeta desencarnado é esse que ele está tratando aqui. Mas também o médium previdente, ele pode ser meio de um falso profeta desencarnado passar informações também de interesse pessoal, ou então até com objetivos malévolos, tá? Se assim a reunião não for séria e o grupo que esteja atendendo isso não esteja trabalhando as questões das boas vibrações, né? E ele continua, dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor disse, tereis paz.
e a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal os acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que o viu e escutou o que ele disse? Ele está se referindo naturalmente àqueles falsos profetas que não andavam segundo, né, as orientações de Deus. E ele fala, eu não enviava esses profetas. Isso é Jeová falando, né? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Então, gente, o que ele está nos dizendo aqui? Ó? Eles não eram o meu intermediário. Não era eu, Jeová, que dava as determinações. Eles simplesmente tiravam da própria cabeça a sua comunicação. Então, na verdade, aí nós estamos diante de uma mistificação, né, gente? Hoje, né, a doutrina espírita, né, através do Livro dos Médiuns e das obras subsidiárias, nos mostra que a mistificação pode ser dessa forma. Pode ser um médium, tá, criando uma comunicação que não existe, ou então um espírito ardiloso aproveitando a invigilância do médium e passando uma comunicação que também não é real, né? Ele fala assim, eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Ora, então, a gente vai perceber, e o Kardec comenta aqui na mente, essa é uma das formas, né, que aqueles que negociam comunicações usam. Começa a contar uma história, eu sonhei sobre você, sonhei sobre o seu futuro, etc, etc. E isso tem enganado muita gente desde muito tempo, né? Então, até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profetas não são senão as seduções do coração deles? Olha só, lá naquele tempo, o Jeremias está falando, até quando? Então, Jeremias, até hoje ainda tem muito deles aí, muito deles na terra, né? E ainda, se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Então, isso está em Jeremias, né? Capítulo 23, versículos 16 a 18 e 21, 25, 26 e 33. E o nosso querido codificador, aí isso está na instrução dos espíritos, então ele pega aqui a orientação de um dos espíritos da equipe do Espírito Verdade, né? O ditado deles, em que ele vai e disseca para nós, né? E ele coloca assim, falando pela sua boca, diz Deus, é um dos trechos que está lá em Jeremias, é a visão do coração deles que o faz falar, está entre aspas. Então, essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e exploravam, tá? Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Aí, gente, entra uma coisa que a gente pode refletir com muita profundidade. Lembram que Moisés, né, o primeiro dos profetas, aquele que Jesus confiou a missão de trazer o Deus único à Terra, né, consolidar o Deus único à Terra, porque quem trouxe foi Abraão, o pai da raça hebreia, né? Mas, entre outras coisas, educar o povo hebreu, desenvolver a fé do povo hebreu. E Moisés fez isso a mãos cheias, né? Há pouco mesmo nós citamos Gesiel e Abigail, né? Está lá no Paulo Estevão, que tinha uma fé imensa, uma dignidade, uma ética, uma capacitação enorme e não conheciam Jesus. Conheceram Jesus quando foram para a Palestina, né? Eles habitavam em Corinto, né? E aí nós podemos ver o seguinte, ó, mais um pouquinho, ó, muito generalizada se acha essa espécie de fraude na nação judia. Está falando daquela época. Mas veja bem, Moisés, quando ele recolheu, né, o povo hebreu lá da terra dos egípcios, né? E os egípcios, então, eles adotavam muito a prática da mediunidade comercial. Eles tinham, gente, naquele tempo, os povos antigos, e hoje nós espíritas sabemos que aqueles povos eram os exilados do Capela.
Então, os exilados do Capela conheciam profundamente a mediunidade, eles conheciam tudo que nós conhecemos e um pouco mais, que o planeta lá estava um pouquinho mais adiantado do que o nosso, quando eles foram degradados, assim como está acontecendo conosco. Muitos estão sendo degradados para planetas inferiores e estamos recebendo almas de planetas já regenerados para nos auxiliar. Mas Moisés, no seu processo de educar o povo hebreu, teve que criar muitas leis, né, que eles consideravam sagradas, porque ele tinha um respaldo, tá, de Jeová. Muitas vezes, né, acontecia um fenômeno físico fantástico, né? Um dos mais belos deles foi o que aconteceu lá no Monte Sinai, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Então, lembrado que eles estavam na base do Monte Sinai e uma nuvem negra baixa bastante, se aproxima da terra e fala com Moisés, dá as instruções para ele, diz o que ele tem que fazer, quem pode subir com ele, que seria só ele e Arão, e ele vai lá, é uma reunião que demorou bastante tempo, não foi imediato, não. Foi um trabalho muito grande de, através do efeito físico, cortaram em uma lasca de pedra e nela escreveu os 10 mandamentos. Mas não foram só esses, foram vários. Era comum Moisés estar caminhando no deserto, uma moita verde pegava fogo, parecia uma chama enorme e a chama falava. Na verdade, efeito físico. Acabava de cumprir a sua tarefa e apagava. Então, Moisés usou a mãos cheias a mediunidade, mas o povo hebreu estava usando a mediunidade nesse momento, naquele momento ali, como usavam os egípcios. Os egípcios tinham a soldo, né, pagavam um grupo grande dos povos antigos, babilônios, médios, assírios, que tinham muitos médios. Eles chamavam de pitons os homens e pitonisas as mulheres. E, naturalmente, só os nobres tinham condições disso. Então, era a realeza, né, e os sacerdotes. Então, eles não começavam o dia sem antes consultar um médium. Então, os egípcios aprenderam isso lá também. Os hebreus, desculpa, aprenderam isso lá com os egípcios. Foi por isso que Moisés proibiu a mediunidade. É muito claro, gente. Vá lá no livro de Deuteronômio, lá no Velho Testamento, tá? Está entre aqueles 5 primeiros livros de Moisés. E vocês vão ver, no capítulo 18, Moisés proíbe tudo. Incorporar, ouvir, sonhar, tudo sobre espírito. Por quê? Porque os hebreus estavam usando de maneira inadequada isso. E Jeremias vem aqui reforçar. Jeremias está depois de Moisés. Ele vem aqui reforçar isso aí. E como estamos vendo aqui, né, repetindo, muito generalizada, comenta o espírito, é verdade, se achava essa espécie de fraude na nação judia. E fácil é compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinham de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Então, gente, se ainda hoje é muito difícil avaliar uma comunicação, tá? Trazida por médium, né? Uma comunicação mediúnica, imagine nesse tempo aí. Então, realmente, o povo era muito facilmente ludibriado, né? Nada há mais significativo do que essas palavras que o Jeremias falou. Eu não enviei esses profetas, e eles correm por aí mesmo. Não lhe falei, tá? Então, isso ficou claro aí para a gente, ó. Mais adiante diz, eu ouvi esses profetas que mentiam em meu nome, dizendo, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de quem era objeto. A multidão, sempre crédula, não pensavam em lhe contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidavam a falar. Gente, quantas vezes a gente encontra, né, nos postes, nos muros aí, propaganda de quem está vendendo comunicação aí, né? E essa coisa, então, como vê, isso tem uma idade muito tempo, de muito longa, né? Desde quando os homens estão na Terra, isso vem acontecendo, né? No último parágrafo aí, após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz,
Não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião. Essa, gente, no Novo Testamento, é o trecho mais claro que a gente conhece, né, da advertência sobre essa questão de receber comunicações. É uma carta de João, né? É João que está nos falando com todas as letras aí, né? Para a gente ter muito cuidado, né? Na verdade, o trecho é exatamente assim, ó. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tá? A carta segundo João, né? Capítulo 1, versículo, primeira carta, né? Capítulo 4, versículo 1. Né? Então, essa aí, gente, no Novo Testamento, né, é uma das afirmações mais claras que a gente tem sobre comunicações com os espíritos. Né? E aí, finalizando esse trecho, o texto, né? Ele coloca: aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Tá? Essa é a advertência do nosso irmão Luoz, né, que assinou essa comunicação para o Kardec em 1861. Aí, então, gente, nós temos o nosso tema e nós podemos dar uma aprofundada, né, começando até pelo capítulo, pelo trecho do Evangelho, que é a âncora desse capítulo 21, que o título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Né? E Jesus também faz essa advertência. O evangelista Lucas anotou no capítulo 6, tá, do seu evangelho, versículo 43 a 45, o seguinte texto: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. O que o Senhor está nos dizendo aí? Tá? Ele está nos dando o método, né, que ele afirma, né, em outras oportunidades, que se conhece a árvore pelo fruto que dá. Então, como é que a gente deve avaliar uma comunicação? Gente, primeiro precisamos saber se vem de fonte fidedigna. Depois, o ditado, né, a forma como se expressa quem está ditando, tá, dá claramente para a gente perceber se é uma fonte boa. Mas nós, espíritas, nós já demos aquele passo, como falamos no início, não é um privilégio, muito pelo contrário, é uma conquista. Não há privilégio na lei. A lei é igual para todos. É uma conquista que nós já temos, que por nos vermos como espírito e adotar o Consolador que Jesus nos prometeu como religião, nós estamos com um upgrade em relação à visão disso aí. E o codificador, gente, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele cria a escala espírita. Estão lembrados? Vai das questões de 100 a 113. Gente, é de uma importância muito grande para podermos entender o modus operandi dos espíritos. Tá? Nessas questões de 100 a 113, o codificador cria ali 3 ordens de espírito. E nessas 3 ordens, ele coloca 10 classes de espírito. Cada uma dessas classes descreve um tipo de espírito. Tá? E ele colocou, então, na base da pirâmide, né, a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, que quando vamos analisar somos nós. Tá? São os espíritos que ainda não conseguem entender Deus, que ainda está muito ligado à matéria, muito ligado aos 5 sentidos. Tá? E aí tem 5 classes de espírito. É imprescindível ler e entender isso aí. E na segunda ordem, ele coloca os espíritos intermediários, ou os bons espíritos, como está lá no Livro dos Espíritos. Aí, gente, estão os espíritos que são os nossos guias. Eles já compreendem Deus, já educaram os 5 sentidos, sublimaram os 5 sentidos, habitam planetas ditosos, não necessitam mais
do sistema gástrico e nem tampouco do sistema genésico quando estão encarnados. A forma de se alimentar lá é fluídica e a forma de gerar lá é igual àquela que Jesus e João Batista foram gerados. Tá? Portanto, esse é o nosso sonho de consumo. Acontece que para chegar lá nós precisamos passar primeiro no Enem para planeta de regeneração. E a gente vai dar uma passadinha nisso daqui a pouco. Mas lá na questão 100, tá? Dentro da questão 100 mesmo, do Livro dos Espíritos, o codificador faz uma colocação que torna muito, muito importante a gente prestar atenção nisso aí. Porque nós que estamos no Espiritismo, particularmente quem trabalha em reunião mediúnica, se depara com frequência com essa necessidade. Entender o que o Espírito está falando, o modus operandi dele. Que classe de Espírito é que está falando conosco, né? E ele coloca assim, então, já lá no último parágrafo da questão 100, com o auxílio desse quadro, quer dizer, dessas 3 ordens, dessas 10 classes, eu esqueci de falar aí que na segunda classe tem 4, na segunda ordem tem 4 classes, né? E na primeira ordem, classe única, dos espíritos perfeitos, que nós só conhecemos um, Jesus, o unigênito, o único anjo que botou corpo aqui na Terra, que encarnou na Terra. Jesus não tem que reencarnar, ele encarnou pela sua grande missão aqui no planeta Terra. Mas então, a questão 100 está assim, um trechinho que eu vou ler do último parágrafo. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, olha aí, gente, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Então, aí está, né, o codificador nos colocando com todas as letras. Na escala espíritas, questões de 100 a 113, estão, tá, os dados necessários, né, a chave que nós precisamos para entender uma comunicação de um falso Cristo, de um falso profeta. Tá? E hoje, gente, nós precisamos estar muito atentos a isso, porque isso também não é novo. Veja bem, nós chegamos no Kardec, mas Jesus, tá? Quando ele fala sobre os falsos cristos, os falsos profetas, ele estava no templo de Salomão, um grupinho lá dos seus apóstolos, era um grupo pequeno, 3 ou 4 dos seus apóstolos, né? E quando eles saem do templo com eles falam da admiração que eles sentiram, né, pelo templo, porque o templo de Salomão era fantástico, lindo, belo, o projeto interno era fantástico, tinha diversas oportunidades, diversas atividades, diversos departamentos dentro do templo, e era um prédio imponente. E eles falam para Jesus, Senhor, que coisa linda. Ele fala, olha, ouça, que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, ele está prevendo aí tempos ruins. E não deu outra coisa, né? O templo de Salomão foi destruído, os judeus foram novamente transformados em escravos, né? Depois foram libertos. E do templo de Salomão você só tem lá o Muro das Lamentações. Tá? Mas ele não se contenta, ele sai dali, senta, né, no Jardim das Oliveiras com aqueles apóstolos que estavam acompanhando ele e fala para ele aquele fantástico sermão, né? O que se chamou o sermão profético, aquilo que está para acontecer. E fala, não além dele ter falado desse caso que o templo seria derribado e das dificuldades que viria, então um dos apóstolos perguntou para ele, Senhor, o senhor pode nos informar quando isso vai acontecer? Ele falou, então, quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, pai contra pai, filho contra filho, ainda não é o fim, mas é o início das dores. Então, percebam que isso ocorre. O que guerras e rumores de guerra já tem na Terra desde o início da civilização. Mas ele está se referindo, por exemplo, às grandes guerras foram no século XX, né? E lembra que no início do século XX, 1914, teve a Primeira Grande Guerra. No meio dele, 1944, 45, a Segunda Grande Guerra. E continuam tendo guerrinhas por aí, e pai contra pai, filho contra filho, está acontecendo de monte aí, né? Em função de diversos tipos de radicalismo religioso, radicalismo ideológico, etc, etc.
Então, esse é o momento que nós espíritas, precisamos ficar muito atentos, porque nós estamos, vamos dizer assim, imersos nesse caldo de cultura dessa época. E nessa época, é a época que Jesus está, como nós temos muitas informações, né, chegando, né, entre elas estão esses 4 livros que o Filomeno nos trouxe, chegando do mundo dos espíritos, nos mostrando que há uma reca imensa de espíritos das trevas, de alta especialização na obsessão, que está atacando direto os centros espíritas, principalmente os dirigentes de casa espírita, médios, trabalhadores, todos aqueles que estão envolvidos com essa empreitada de divulgar o Evangelho de Jesus com as luzes do Consolador prometido, de divulgar, de colocar como folha de rosto, frontispício de qualquer casa espírita, o binômio Jesus e Kardec. Então, para isso, né, eu recomendo, né, quem ainda não teve oportunidade, que procura ler, né, esses 4 livros do Filomeno. Né? O primeiro desses livros, né, é o Transição Planetária, gente. Ele chegou na Terra no ano de 2010. 2010, esse livro estava chegando na Terra, o Transição Planetária. Ele relata, né, ele começa o relato naquele tsunami que aconteceu no Oceano Índico em 2004, em que morreram ali quase 300 mil pessoas. Filomeno escreve com muita clareza ali que tipo de almas eram aquelas que estavam naquele desencarne coletivo. Que ali, né, como estamos vendo agora acontecendo, nós vimos agora a Covid-19, né, que ceifou vida no mundo todo e ainda está ceifando, e é uma quantidade imensa de desencarne coletivo, mas naquela oportunidade ali, segundo Filomeno, aqueles que pereceram eram normalmente comerciantes de sexo e compradores e vendedores, né? Tanto que eram muitos estrangeiros que estavam ali com essa finalidade. E chegou o momento, né, deles retornarem à parte espiritual para acertar isso aí, e foram vítimas daquele tsunami. E ali também, nesse livro também, Filomeno explica quando estava começando, em 1970, o reencarne dos espíritos que estão vindo de planetas já regenerados para dar, vamos dizer assim, uma ajuda ao nosso planeta, né? Ajudar a nós. Então, quando a gente encontrar jovens, né, de 1970 para cá, com aquele padrão ético e moral em qualquer atividade, eles nascem em todo o planeta, em todas as classes sociais e econômicas e intelectuais. Então, nós vamos encontrá-los em todas essas classes. Indivíduos extremamente éticos e dignos. Aliás, essa é uma responsabilidade dos educadores, né, que somos todos nós, de observar isso, porque por estar reencarnando na Terra, eles não são espíritos perfeitos, eles são apenas espíritos regenerados, de planeta regenerado. Se não receberem educação, amparo, condução para o Evangelho, para a doutrina, etc., etc., eles correm o risco de se perderem. Tá? Então, é um momento muito importante para pensarmos nisso. Então, nesse livro, tem muita coisa lá. Vocês vão ver o geneticista cuidando das mães que vão receber esses que estão vindo de auxílio, né? E no segundo livro, esse segundo livro, ele tem o título, ele já chegou em 2012, 2 anos depois. É O Amanhecer de uma Nova Era. Cara, é fantástico. Você vai ver Dr. Bezerra de Menezes, nesse livro, doutrinando esses grandes líderes das trevas que comandam ordens de espíritos e têm por propósito atrapalhar o centro espírita e os trabalhadores da casa espírita. É muito importante, é de muito grande importância conhecer isso aí. Então, nesse livro você vai encontrar uma coisa curiosa lá, que eu achei extremamente curiosa, achei extremamente interessante nesse segundo livro, né, que é O Amanhecer de uma Nova Era, que o Dr. Bezerra de Menezes chama o Filomeno em um grupo ali e leva-os numa praia que o Filomeno descreve como sendo linda, né, de areia alvinitante, areia super clara, e ele mostra uma construção no mundo espiritual, uma mini colônia espiritual, e avisa para eles, nós vamos entrar, mas vocês precisam manter a mente o mais pura possível, vibrar bem da melhor maneira possível,
Porque dentro desses prédios, que é uma mini colônia espiritual, estão aqueles que estão vindo de Alcínia, que estão ali aguardando o processo de adaptação do perispírito para reencarnar na Terra. Fantástico isso, gente. Está lá, então, nesse segundo livro aí. Tá? E no terceiro livro, o título é Perturbações Espirituais. Esse chega em 2015. Tá? Aí nós vamos ver com clareza, o que nós estamos vivendo hoje. Como nós estamos vendo espíritos estúrdios defendendo ideias absurdas de tortura, de morte, de cerceamento, de escravização, de destruição, etc, 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 etc. Por quê? Há muito tempo, já algumas décadas, Dr. Bezerra, através de Filomeno, Joana e outros, vêm informando que Jesus está passando, entre aspas, a rede no fundo do umbral e trazendo para o planeta, para reencarnar no planeta, almas que não conseguem acompanhar o progresso, mas que têm o direito de reencarnar mais uma vez. E eles estão entre nós, né? E o que é incrível, né? Eu vou ler para vocês e quem descreve isso lá, gente, é a própria Clara de Assis, que nós sabemos hoje que é a própria Joana de Anjos, né? Olha o que ela escreve que está encarnando entre nós. Ó. Antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, aí estão uma reca de falsos profetas, né? Odientos e zombeteiros, tá? Também estão entre esses. Então, esses aí, ó, fanáticos religiosos, é só abrir umas páginas ou então procurarmos canais de televisão que nós vamos encontrar muitos falsos cristos e falsos profetas. Quando vamos avaliar, como ver notícia em relação a isso, não estamos aí criticando nem julgando ninguém, apenas constatando o que até o mundo dos espíritos tem ratificado para nós, que nesse momento é muito importante termos cuidado, né, para não entrarmos nessa onda psíquica, tá? Muito pelo contrário, fazermos prece em benefício a todos eles, porque eles estão no planeta por misericórdia de Deus nosso Pai. Eles têm o direito de reencarnar mais essa vez. Aqueles que não passarem na prova estão sendo transferidos para outros planetas. E ainda nesse livro você vai encontrar que quem recebeu essa missão de fazer essa separação do joio do trigo aí foi o nosso querido Francisco de Assis. Não por acaso, estamos muito ligados a esse espírito, a diversas casas como essa que nos acolhe nesse momento, né? Que esse querido amigo de Jesus, querido amigo dos homens, né? O Sol de Assis, né? E o seu braço feminino, que é Clara, né? A grande criadora da Ordem das Clarissas, ele, a Ordem dos Franciscanos, eles estão entre nós com esse objetivo. A Clara fala, inclusive, tá? Que entre os franciscanos estão reencarnando na Terra para nos ajudar. E que mais tarde, pasmem, o próprio Francisco de Assis vem para fechar esse processo. Então, a passagem definitiva não é uma coisa on-off, né? Mas quando chegarmos a esse nível, o próprio Francisco de Assis está lá com toda a clareza, né? A própria Clara de Assis, nesse terceiro livro aí, né? Que tem o título de Perturbações Espirituais. Esse livro me encantou. Então. E também tem o quarto, né? O quarto título é No Rumo do Mundo de Regeneração. Vamos encontrar muita coisa lá também. Vamos encontrar o professor Eurípides Bassanufo e vamos encontrar um negócio incrível, né? Explicando com toda clareza a pandemia e a necessidade da pandemia, que nada mais é do que um freio regulador, como todos os outros, né, que já surgiram. Poxa, não faz muito tempo, nós tivemos diversas pandemias, mas nós tivemos recentemente a AIDS, que foi o maior freio que se viu até hoje na questão da degeneração do sexo, né? A AIDS veio com tudo e deu uma freada imensa nisso aí, e agora veio na pandemia do Covid-19, que nós estamos já um pouquinho escolados, já aprendemos a conviver com ele, mas precisamos continuar a termos cuidado, porque ele é perigoso. E embora nós estejamos vacinados, né, gente? Mas acontece que, nesse momento, muitas almas queridas, então, estão reencarnando na Terra para que possam nos ajudar a passar por esse processo aí. Tá? E aí
entra um detalhe muito importante mesmo, né? Que o estudo, né, do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos, o estudo da doutrina espírita, ele nunca teve tão recomendado. Vai ser sempre recomendado. Mas, nesse momento, nós precisamos recrudescer isso. Por quê? A pandemia nos atingiu também. Muitas casas encerraram completamente as suas atividades, aliás, todas inicialmente teve que fazer isso. Aí depois começamos a partir por esse processo aí de fazer por meio eletrônico, como estamos fazendo agora, mas não supria uma coisa, a nossa presença na casa espírita, que é imprescindível, pois é lá que nos reunimos, sobre o teto preparado pelos espíritos superiores e que nos dá a coadjuvância de conduzir para ali, então, gerar, né? Não só muito trabalho, muito estudo, muito conhecimento, a boa convivência e os bons fluidos. Que esses bons fluidos são aqueles tais que são usados em nosso próprio benefício, em benefício de tantos quanto a espiritualidade superior possa aproveitar e utilizar. Então, nesse momento, nós estamos assim com um certo déficit, né? Eu tenho andado por aí, falado em outras casas, e as casas que fecharam e demoraram a abrir, tem casa que está começando a abrir agora, e elas perderam muitos frequentadores. E esses frequentadores, naturalmente, por causa daquela questão, né, vamos dizer assim, da facilidade das redes sociais, se desabituaram aí. Voltarmos a trabalhar essa questão da frequência na casa espírita, porque a casa espírita é um... Eu ler para vocês um trechinho, a orientação do Dr. Bezerra nesse momento para as casas espíritas, para todos nós espíritas e para as casas espíritas. Olha o que fala ele, ó. Carecemos, esse é o amorável Dr. Bezerra de Menezes, carecemos de estabelecer programas centrados em valores éticos ao lado das bases fundamentais já esquadrinhadas pelo estudo. Favorecer os trabalhadores e liderança com melhores noções sobre as leis morais, contida na terceira parte do Livro dos Espíritos, e aprofundar o entendimento sobre o inesquecível e universal Sermão do Monte de Jesus, assim como fez Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, construindo um programa eficiente de renovação moral baseado na sábia filosofia de Jesus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos chegando ao final, né, do tempo que tínhamos planejado, que a casa tinha planejado para esse estudo, e é muito importante observarmos isso aí. O que o nosso bom velhinho está nos recomendando? Gente, vá para o Sermão do Monte. O Sermão do Monte está mais extenso, mais estendido, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. A linguagem lá não é difícil de ser entendida. O que fala o doutor Bezerra? Façamos a mesma coisa que fez o codificador. Né? O que ele fez? Pegou o ensino moral. Se você observar, o frontispício do Sermão do Monte são as 8 bem-aventuranças. O codificador as aproveitou no capítulo 5, que é o capítulo do sofrimento, né? Bem-aventurados os aflitos, e depois ele vai do 7, 8, 9 e 10 às outras bem-aventuranças. Então, e muitos outros trechos, né? Ele removeu, né? Ele recolheu no Sermão do Monte para construir outros tantos capítulos, né? Inclusive, muitos dos ensinamentos que tem ali, como repetindo, ele veio constituir diversos dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que o codificador havia nos informado que ele ia pegar a parte moral. Então, eu quero agradecer a vocês pela companhia, pelas boas vibrações, e todos aqueles que tiveram a oportunidade de ver o que nós de ver e ouvir o que nós estamos falando aqui, que possa aproveitar de alguma forma. Muito grato a todos vocês pelas boas vibrações e muito obrigado à casa que nos confiou essa oportunidade. Muita paz a todos. Muito obrigado, meu irmão, pela oportunidade que você nos deu
de trocar aqui os seus conhecimentos conosco, de nos brindar com esse estudo, que com certeza tocou fundo em nossos corações e nos chamando a atenção para o estudo, para a transformação íntima e para também ficarmos de olhos e ouvidos bem abertos para não confiarmos em todas as mensagens que chegam da espiritualidade, porque, como disse João, né, não creais em todos os espíritos. E a própria codificação nos orienta a analisarmos com profundidade todas as mensagens que vêm do alto, não é verdade? Questionarmos, fazermos aquela crítica, aquela análise, para que não venhamos a aceitar como verdadeira uma mensagem que tem lá suas dificuldades. E quando você estava falando sobre esse item 11 do capítulo 21, né, a mensagem do profeta Jeremias, quão atual ela é? Eu estava pensando, muito atual, muito atual. Então, nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos alerta para não abraçarmos aquilo que não é devido, né? Então, muito obrigado pelo seu estudo e esperamos poder contar com você mais vezes aqui na casa de Francisco de Assis. Tá bom? Deus continue te abençoar, abençoe sua família, sua casa espírita e o seu trabalho do bem. Porque aquele que está trabalhando pela divulgação do Evangelho está fazendo um trabalho abençoado. Então, muito obrigado, muito obrigado. Meu irmão. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Amanhã, sexta-feira, nos retornamos às 16 horas para o estudo do livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert e depois estudamos as parábolas de Jesus da obra do livro de Caibar Schutel, de Parábolas e Ensino de Jesus. Então, para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de encerramento. Denise, por favor. Nosso coração se unindo nesse momento em que estamos. Voltando os nossos pensamentos a Ti, Senhor, agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos, de recebermos todos esses alertas, todas essas reflexões, que possamos, Senhor, apreender cada ensinamento e traduzi-los em nossos atos e palavras. Gratos estamos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos neste planeta, neste momento, e termos esta reencarnação. Porque sabemos, Pai, que necessitamos colocar dentro dos nossos corações a transformação desses sentimentos, para que possamos nos transformar e junto a este, e consequentemente, transformarmos este nosso planeta. E essa transformação começa dentro de cada um de nós. Então, Senhor, todos esses ensinamentos, todos esses estudos, todas essas reflexões são muito bem-vindos, muito bem aceitos. E gratos estamos, Senhor, por todos esses irmãos que conosco vêm nos auxiliar a caminharmos mais um degrau em direção a Ti. Permaneça conosco, Pai amado, e pedimos Sua permissão para darmos por encerrado as nossas reflexões da noite de hoje e que possamos continuar contribuindo de alguma forma no descanso do corpo
mas no trabalho, ainda no bem. Obrigado, Pai amado, esteja conosco hoje. Pode ser. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu desejo aqui uma boa noite para todos. Raimundo, se quiser falar mais alguma coisa. Não, muito obrigado, Diana. Uma boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Muito boa noite. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Tchau, tchau, tchau. Ó, até amanhã. Vem com a proteção de todos. Tchau, Jorge, Carmen, Alberto, Ana. Um abraço aí para todos. Márcia, Carolina, Eloá. Um beijo, meus irmãos. Tchau, tchau, tchau. Vou encerrar aqui para todos. Boa noite, boa noite.